Você já parou para pensar o potencial turístico que Bauru tem devido à questão da ferrovia? Você já percebeu que em torno da nossa cidade existem quilômetros e quilômetros de trilhos de trem que poderiam ser aproveitados para um parque linear, como já se falou bastante, aproveitado também para ciclovia, já que a ferrovia ela tem os trilhos com no máximo 2,5% de inclinação. Ou seja, Bauru tem tudo a ver com turismo e tudo a ver com a questão do turismo ferroviário. E eu vou falar para vocês agora a questão que eu percebi e que eu venho convivendo já faz um tempo, a partir de dois exemplos interessantes. O primeiro exemplo é a cidade de Entroncamento, em Portugal, onde existe o Museu Ferroviário Nacional, que é uma coisa espetacular, maravilhosa. Como eles têm mais tradição da questão do transporte ferroviário, eles têm um museu que inclusive abriga a questão do comboio real, ou seja, dos trens que faziam parte da realeza portuguesa antes de Portugal virar uma república. É um lugar maravilhoso, é um lugar super aconchegante, que tem espaço para os amantes da ferrovia, para pessoal que trabalha com ferromodelismo, e inclusive o projeto que eles me falaram que vão desenvolver, eles pegaram vários vagões dormitórios, onde eles vão colocar no espaço do museu e vão transformar num hostel, onde as pessoas podem ficar lá 2, 3 dias para visitar o museu de tantas coisas que existem nesse museu. Eu fiz uma visita muito rápida ao museu, mas é um espaço maravilhoso e que é a memória ferroviária de Portugal. Outro exemplo interessante é o exemplo de Pietrarsa, que é o Museu Ferroviário Italiano, perto de Nápoles, no sul da Itália. É um espaço muito interessante, tão grandioso quanto o Museu Ferroviário Nacional de Portugal, e onde eles fazem a restauração dos vagões e das locomotivas que foram usados nas ferrovias italianas desde o seu início. É um espaço maravilhoso, onde você preserva toda essa história ferroviária, que é muito interessante. Tratando-se do Brasil, a gente poderia pensar na questão de Bauru se transformar na capital nacional da memória ferroviária e da memória afetiva ferroviária. Por quê? Porque nós temos as maiores oficinas, nós temos as principais ferrovias de São Paulo, que foram durante muito tempo as principais ferrovias do Brasil, e nós temos toda essa memória ferroviária. Bauru hoje conta com mais ou menos 450 mil habitantes e com certeza cerca de 300 mil pessoas têm uma memória ferroviária muito grande dentro de si, de parentes que trabalharam na ferrovia, avós, tios, conhecidos, que passaram a vida inteira trabalhando na ferrovia, e essas pessoas sempre têm uma história para contar. Inclusive, pessoal, nós já temos aqui, na década de 80, 90, um projeto que é um projeto de lei que foi votado pela Câmara dos Vereadores e que está engavetado, não está sendo usado, mas que pode ressuscitar essa questão da memória ferroviária, do turismo ferroviário, que é o projeto Ferrovia para Todos. Eu peço para vocês que procurem na internet o que é esse projeto, quais são as propostas desse projeto, que são coisas muito importantes que esse projeto traz à nossa cidade, para que a gente possa ser realmente a capital nacional da ferrovia e da memória ferroviária e gerar centenas de postos de trabalho, interesse pelas crianças sobre esse passado ferroviário que a gente tem, sobre a história de Bauru, mesmo uma história muito triste dos bugreiros caçando os índios caingangue, essa violência toda do início da nossa cidade, mas que depois deu espaço a essa possibilidade do desenvolvimento técnico, econômico, científico, de sociabilidades que a gente tem que fazer com que volte, que Bauru tenha orgulho dessa ferrovia, que possa aproveitar toda essa história que está cristalizada nas locomotivas elétricas, locomotivas a vapor, na própria via ferroviária que pode ser aproveitada. Nós temos uma locomotiva a vapor num bosque da comunidade, a 404,
que pode ser restaurada e pode ser utilizada como a 278, a locomotiva 278, para turismo ferroviário. O projeto Ferrovia para Todos, ele faz com que a gente tenha contato com Tibiriçá, que são 22 quilômetros para ir, 22 quilômetros para voltar, que poderia levar os passageiros até Tibiriçá, para conhecer a estação de Tibiriçá, para se alimentar ali num futuro restaurante, ter uma praça ali na frente da estação, que poderia ser um lugar de venda de artesanato para os artesãos locais, etc. Então, é um projeto interessantíssimo que tem que ser apropriado pela nossa cidade e que vale a pena. É um projeto de médio e longa duração, caríssimo, mas que tem que envolver todas as nossas universidades, todas as nossas faculdades, as nossas escolas, desde o ensino fundamental 1 e 2, para que a molecada conheça todo esse passado ferroviário, todo esse passado que custou tanto para nós, em vidas, em dinheiro, para que ele possa ser revertido para a nossa cidade. O meu objetivo nessas gravações e na criação desse canal foi justamente alertar para todo esse acervo que nós temos de arqueologia industrial ferroviária, que está sendo preservado com unhas e dentes pelo pessoal dos museus aqui da nossa cidade, né? Eu quero agradecer assim, de coração ao Departamento de Museus da Secretaria da Cultura, que tem pessoas que foram ex-alunos, que foram colegas de faculdade de História, que levam essa herança ferroviária assim, a ferro e fogo, com o coração na mão, porque não é fácil. E essas pessoas desses museus, né, que é o Museu da Imagem e do Som de Bauru, o Museu Histórico Ferroviário e o Museu Histórico, eles fazem um trabalho profissional, um trabalho dedicado, um trabalho de coração e alma. Como eu estava falando para vocês da questão também de Bauru se transformar na capital nacional da ferrovia e da memória ferroviária, isso será mais fácil de ser alcançado se nós tivermos a vontade política de conversar com os outros prefeitos da região, fazermos contato com os outros vereadores da região, com os nossos vereadores, para que a gente possa montar um consórcio e que possamos fazer esse turismo ferroviário, que seria pelo projeto Ferrovia para Todos até Tibiriçá, nós podemos ir até Lençóis Paulistas, até Pederneiras, atravessar o rio Tietê de trem e chegar até Jaú, chegar até Pederneiras e até Agudos de trem também, em determinados horários, para que a gente possa fazer com que a nossa região, não só a nossa cidade, entre no mapa na questão do turismo ferroviário. Inclusive nós temos também a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é muito desenvolvida em Campinas, que já desenvolve uma expertise na restauração de vagões, de locomotivas a vapor, que poderiam, inclusive, fazer parte desse consórcio e nos ajudar para que nasça essa vontade de criar essa memória ferroviária, trazer ela de volta, né? Fazer com que Bauru seja a capital nacional da ferrovia e possa também, a BPF Campinas, a partir de um determinado momento, passar para a gente, né, o material que eles tão carinhosamente restauraram da noroeste do Brasil. Eles têm várias locomotivas a vapor, eles têm vários carros de passageiros que poderiam ser cedidos para nós, para que a gente pudesse desenvolver, quando já estivesse acontecendo o nosso projeto, aqui para Bauru, né? Então, vejam só quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas nós temos para fazer em homenagem daqueles que tombaram na disputa da terra e aqueles que construíram, né, a nossa memória ferroviária, desde as pessoas mais simples que trabalharam com seu esforço físico, até passando pelas pessoas das escolas ferroviárias que existiram por aqui, das oficinas e da administração. Todos têm que ser valorizados, todos têm que ser lembrados para que a cidade tenha orgulho e conhecimento dessa origem histórica que nós temos. E pessoal, eu faço uma convocação a vocês. Eu, como professor de história e de história local e da minha cidade, como eu já falei, né,
O meu rio, ele não é tão bonito quanto o rio Tejo, mas é o rio que passa pela minha aldeia, e a minha aldeia é Bauru. E eu vou fazer questão de ir no meu canal, tá sempre produzindo algum conteúdo para vocês de curiosidades, de acontecimentos, de meio ambiente, de coisas que dizem respeito à nossa cidade. O convite está feito, eu aguardo vocês no meu canal. Muito obrigado.